São 7h18. Os brasileiros são vítimas a cada dia de tentativa de golpes pelas redes sociais, pela internet. Agora a investigação, a atenção das polícias em todo o Brasil se volta para o vazamento de dados de CPFs, de empresas. Pelo menos 220 milhões de pessoas e 40 milhões de empresas estão sendo alvo do vazamento de dados. O Sátrio Salles está chegando agora com essas informações nesse contexto da pandemia, que tem também tentativa de golpe para inscrição em cadastro para vacinação contra a Covid-19. Primeiro, vamos a essas informações do Sátrio Salles. As informações da vida dos brasileiros no dia a dia, sejam pessoas físicas ou jurídicas, estão cada vez mais vulneráveis. Os dados são usados muitas vezes em golpes e sempre há uma preocupação quando essas informações caem nas mãos de espertalhões. Um vazamento em um banco de dados identificado nesta terça-feira pela empresa cibersegurança PSafe expôs informações como nome completo, data de nascimento e CPF de 220 milhões de pessoas, que é mais do que a população brasileira, hoje em 211 milhões e 800 mil habitantes, segundo o IBGE. O vazamento de informações envolve também dados de 104 milhões de veículos, como número de chassi, placa do veículo, município, cor, marca, modelo, ano de fabricação, além de cilindradas e até mesmo o tipo de combustível utilizado. Quanto a pessoas jurídicas, houve um vazamento de informações de 40 milhões de empresas, contendo CNPJ, razão social, nome fantasia e data de fundação. Quem é vítima de tentativa de golpes deve ficar atento. Segundo o diretor do Laboratório de Cibersegurança da PSafe, Emílio Simone, os dados são utilizados principalmente nos golpes em que, na posse das informações pessoais sobre a vítima, os criminosos se passam por empresas, como operadoras de telefonia e bancos, e solicitam mais informações sigilosas das vítimas, como senha do cartão de crédito e dados bancários, além de solicitar, por exemplo, empréstimos. Com informações da FM 89,5 para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. São 7h21. Eu abro o meu bate-papo político com o jornalista Beto Almeida, saindo um pouquinho dessa agenda política e partidária do nosso dia a dia, para falar sobre esse assunto que o Sátiro Salles nos traz em relação ao vazamento de dados. Hoje, todos nós temos as nossas informações pessoais bem ao alcance dos golpistas que ficam de plantão, na espera de aplicar alguma manobra para captar informações pessoais e também informações de empresas, como relatou o Sátiro Salles, e a partir desses dados, quem está do outro lado da linha respondendo uma ligação telefônica ou mesmo um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp acaba se entusiasmando com os dados precisos em relação a quem está citando essas informações do outro lado da linha na tentativa de aplicar golpe. E o mais triste, jornalista Beto Almeida, é que muita gente continua caindo nesses golpes, fornecendo ainda mais informações e, em determinadas situações, até autorizando a realização de empréstimos bancários. Prejuízos que entram na conta de quem acaba sendo vítima desses golpistas. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Luzenor de Oliveira, essa questão é tão séria que o Brasil demorou, mas aprovou uma lei de proteção de dados para pessoas físicas e também para as empresas, pessoas jurídicas. Essa lei já está em fase de implementação e é aquela história. Tanto os governos quanto as empresas, elas podem coletar a informação das pessoas, dos seus clientes, mas tem a responsabilidade também, Luzenor, de manter o sigilo e a segurança dos dados dessas pessoas. Porque, na realidade, você fica exposto quando você emite
esses dados, você concede essas informações para conseguir crédito, para conseguir serviços. Aí o que acontece? Se esses dados vazam, você fica à mercê do crime organizado, de pessoas que podem burlar os sistemas, utilizar dessas informações privilegiadas e simplesmente lhe aplicar golpes, seja diretamente, seja utilizando, por exemplo, seus dados para que eles sejam utilizados em outros golpes contra terceiros. O fato é, como é que fica o cidadão, a pessoa física comum, que tem, por exemplo, o seu CPF, os seus dados utilizados de forma indevida? Como é que fica uma empresa que tem todos os seus dados fiscais, a sua contabilidade vazada? É algo tão sério, Zilu, que o Brasil foi um dos últimos países a se preocupar com isso. Então, na realidade, quando a gente escuta e ouve esse tipo de informação, é algo que preocupa. Olha só, hoje, por exemplo, quando um banco, ou alguém se passando por um banco, liga para você e diz que quer só confirmar alguns dados, aconteceu isso comigo semana passada. Já tem todo o cadastro com as informações. Eu não digo nem o banco, o jornalista Beto Almeida, eu digo, por exemplo, quando há vazamento dessas informações, quem está ligando para você tem tudo, já tem todas as informações e vai apenas checando. Às vezes você sente e escuta um escorregão de quem está do outro da linha em algumas perguntas, mas impressiona como nós ficamos vulneráveis nas mãos da bandidagem. E outro aspecto, Beto, em qualquer estabelecimento comercial, por exemplo, que você entra hoje, você já deixa o seu CPF, ou seja, é o caminho aberto para vazamento de informações e aplicação de golpes. Já existe, inclusive, Zenon, uma proposta de acabar com essa história de você ter um número de RG, um número de CPF. Basta o número do CPF, ele é único. Acabou. A partir daí, todo o sistema tem acesso a tudo sobre a sua vida. Eu ia contando aqui para você, semana passada, uma pessoa que se passando do meu banco, e podia até ser, querendo confirmar os dados para me passar informações sobre o cartão. Eu digo, olha, você já tem todas as minhas informações. Ela disse, eu só queria que o senhor me confirmasse, me disse até os últimos 3 números do meu CPF. Eu digo, eu não vou responder a nenhuma das suas perguntas, então se você já tem, pode me passar. E simplesmente não passou e eu desliguei o telefone. São 7h21 e nesse cenário da pandemia da Covid-19, jornalista Beto Almeida, e principalmente agora com a chegada da vacina, nós já fizemos relatos aqui sobre alguns grupos que aparecem nas redes sociais e internet vendendo a vacina. Não existe vacina. E algumas pessoas já caíram nesse golpe Brasil afora. Agora, mais recente, a Polícia Civil aqui no estado do Ceará, assim como em outros estados do país, está de olho nos golpistas que vendem vaga na fila do cadastro para a vacinação contra a Covid-19. Para essas pessoas incautas que às vezes se iludem com essa oferta, não existe cadastro, Beto Almeida, não. E nem existe vacina. Exatamente isso. Aliás, Duzino, dos grupos de WhatsApp, de você receber mensagens ou até mesmo ligação pedindo, né, para você fazer o cadastro para receber a imunização, para ficar apta à imunização, a Polícia Civil aqui do estado do Ceará chamou a atenção, fez um alerta para essas primeiras questões que estão surgindo, porque na realidade aqui o objetivo nem é se propor a vender vacina, não. É utilizar as informações passadas para a formação desse cadastro, para utilizar, fazendo clonagem dessas informações e roubar as vítimas. Então, na realidade, quem receber esse tipo de informação, dizendo que você precisa dar os dados, ou então entre nesse link aqui e vá preencher os dados para dar informação sobre o Covid, não caia nessa. Até porque, olha só, aqui mesmo na Prefeitura de Fortaleza, Luciano, já tem um sistema que vai ser cadastrado, vacina, já está tudo ok. Só que a Prefeitura nem colocou à disposição ainda, porque simplesmente ainda não tem vacina para todo mundo. Essas vacinas nessa primeira fase que estão sendo aplicadas, elas se destinam apenas aos profissionais de saúde da linha de frente de combate ao Covid. Aquele pessoal que está realmente lidando diretamente com os doentes. Então, fora isso, não espere surgir as vacinas para depois fazer o cadastro. O que precisa ser feito até agora, com clareza, é o seguinte: você vai precisar de um cartão do SUS. Precisa, porque a vacina é gratuita. Para isso, você tem que ter o cartãozinho do SUS. Ah, eu não tenho, como é que eu faço? Você pode ir num posto de saúde. E aí você pode procurar, por exemplo, no próprio site do SUS, tem lá um preenchimento. É isso.
7h28. Bom esse seu recado, jornalista Beto Almeida. E a gente vai acompanhando o dia a dia da vacinação dos profissionais de saúde, dos grupos prioritários e também levando a você, ouvinte internauta, informações sobre essa nova etapa da chegada de vacinas. O Instituto Butantan pediu à Anvisa autorização para um novo lote de vacinas contra a Covid-19. São pelo menos 4.800.000 doses da vacina Coronavac para ser aplicada para dar sequência à imunização dos profissionais de saúde em todo o Brasil. Às 7h28, tem uma informação importante para você que tem plano privado de saúde. A conta vem mais amarga a partir deste mês, como conta o Carlos Silva. Uma conta amarga que está a caminho do bolso de milhares de cearenses, de milhões de brasileiros. O reajuste do plano de saúde entra no orçamento doméstico a partir deste mês. Vamos às contas. Depois da decisão da Agência Nacional de Saúde, a ANS, ter suspendido em 2020 os reajustes dos planos de saúde por causa da pandemia, a conta chegou para milhões de usuários da saúde privada. É importante fazer as contas. Os boletos para o pagamento das mensalidades neste mês de janeiro já estão autorizados a incluir o reajuste anual ou por mudança de faixa etária que não foi cobrado em 2020. Outro detalhe, os planos, além da parcela de janeiro já reajustada, podem incluir no boleto deste mês a primeira das 12 parcelas que vão ressarcir as empresas do que não foi reajustado em 2020. Ou seja, a cobrança constará nas mensalidades até o fim do ano. De acordo com a ANS, a suspensão do reajuste anual atingiu planos individuais coletivos por adesão e empresariais com até 29 usuários. Ou seja, quem é beneficiário de planos oferecidos por grandes empresas com 30 funcionários ou mais, não foi atingido por essa medida. Com redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva.